Quanto tempo, hein? Que a gente não se vê, que a gente não se fala. Tava sentindo falta já de gravar uns videozinhos aqui pro canal. Mas com fé, voltei. E hoje quero convidar vocês pra gente falar sobre um tema que é casamento ou renovação. Qual é a diferença e qual vale mais a pena fazer? Vou contar aqui a minha história, né? A gente casou no meio da pandemia. A gente morava junto e a gente decidiu casar na pandemia. Isso é porque quando a gente começou a conversar sobre casamento, a gente percebeu que a gente tinha muitos pontos em comum sobre a forma de pensar sobre esses marcos. E aí a gente decidiu que no nosso casamento a gente ia fazer algo mais intimista, e que quando a gente tivesse um filho ou uma filha e essa criança tivesse 3 anos, a gente ia fazer a nossa renovação do casamento. Ah, mas por que 3 anos? Porque 3 anos a gente achou que a criança já ia ter um pouquinho mais de consciência sobre o que está acontecendo, ia poder aproveitar melhor, a gente também iria aproveitar melhor. Então a gente falou, não, quando tiver 3 anos, aí a gente vê de fazer essa renovação. A gente já se programou para isso também. E aí, eu quero começar falando sobre a diferença de um evento para o outro, né? Obviamente, o casamento, ele é um marco importante de uma construção de uma família. E, do meu ponto de vista, ele é o era uma vez. Então, ali você tem um início com expectativas, sonhos, planos sobre aquela relação, sobre aquela família que você está construindo, né? E ele traz ainda muito dessa sua história pré-relação. Então você traz muito familiares que você convivia, né, ou convive nesse momento, que você ainda tá formando a sua família, amigos, enfim, esse estilo de vida. E a renovação, ela já é como se fosse uma pausa dentro dessa história. Então é a mesma história em um tempo diferente, né? Então é como se você, no meio dessa trama, falasse: para tudo, vamos respirar, vamos celebrar esse amor que ainda é protagonista dentro da nossa história. A gente entende que ele ainda é um amor muito vivo e que vale a pena celebrar. Então você para no meio desses desafios e desse caos, né, que é uma relação, principalmente se já tiver uma criança no meio, para você fazer essa celebração do amor. Então, eu acho que a diferença, né, clara, e aí quando você vai num casamento, você vai numa renovação, você vê muito claro essa diferença dessa história. Uma é melhor que a outra? Não, aí vai depender muito do seu ponto de vista, de como essa relação desenrolou, como essa história desenrolou. Mas fato é que na renovação você consegue trazer mais significados sobre a construção dessa história, dessa relação, dessa nova família, né? Então, eu não acho que tenha um que seja melhor. Acho que é importante você comemorar os marcos, porque sim, é importante comemorar marcos, e acho que a gente tá até deixando um pouco de fazer isso. E aí, do que a gente fez, né, da nossa história pro casamento, a gente achou que não valia a gente gastar esse tempo, essa energia e esse dinheiro para o casamento. A gente preferiu no casamento fazer algo mais intimista. Então a gente fez só o civil, né, a gente fez no cartório, que foi lindíssimo, porque o celebrante do cartório fez uma celebração muito bonita. E aí só teve o meu pai e o meu cunhado nessa celebração por conta da pandemia, não podia ter mais gente. E aí em casa a gente fez um almoço para os nossos pais e para os nossos irmãos, só. Não tinha mais ninguém. E aí foi legal também, porque a gente pôde comemorar muito a gente, curtir muita gente, curtir muito aquele núcleozinho principal ali, que acaba sendo o seu núcleo desse momento da história. E aí aqui eu tô fazendo um recorte da minha história, né? Cada um tem sua história,
Tem pessoas que, enfim, não tem esse núcleo por qualquer motivo que seja. E aí pode optar de fazer essa comemoração mais intimista com seus amigos próximos, com a família que você escolheu ter ali naquele momento também, beleza? E então pra gente funcionou super. Aí eu tinha 2 cachorros na época, a gente colocou eles como se eles fossem os pajens, a gente conseguiu tirar fotos com eles, eles conseguiram participar, que era algo muito importante pra mim na época. E na nossa renovação, por exemplo, eles já não estavam vivos, porque eles já eram mais de idade mesmo, então quando a minha filha nasceu foi quando eles faleceram, na verdade. E na nossa renovação, a gente decidiu fazer, quando a gente fez 4 anos de casado, quando a nossa filha tinha 3 anos, que é bodas de flores e frutas, que, enfim, é uma temática muito interessante de se trabalhar. E aqui a gente já derruba aquela crença de que, não, bodas é só para casais que já têm mais de 25 anos de casado, para comemorar a renovação. Não, porque tem que ter muitos anos de casado. Não tem que nada, gente. A gente parte do princípio que você não tem que nada. Você faz o que você quiser fazer de escolhas da sua vida e do que você pode fazer. Então, a gente falou, vamos... E assim, foi tão legal que eu, sinceramente, comemoraria todos os anos fazendo uma festa. Mas não dá, né? Então, a gente decidiu fazer nesses 4 anos, quando a nossa filha tinha 3. E aí, aqui, alguns pontos interessantes da gente falar sobre, né? A renovação é legal porque você já não tá tão emocionado com as coisas. Porque no casamento, eu não sei o que acontece, né? Eu acho que é uma virada de ciclo muito importante, né? Assim, você tá construindo uma família, você tá saindo de casa, várias responsabilidades, é meio assim, ai meu Deus, tô muito adulto. E aí, tem um peso grande, né? É um marco muito importante. E aí você tem muitas emoções envolvidas. E essas emoções é que te fazem fazer, às vezes, escolhas. Foi pesada, né? Que te levam a fazer escolhas que depois você pode se arrepender um pouco e falar assim, não precisava disso, gastei dinheiro desnecessariamente. Ou então, cara, isso nem tinha tanto a ver com a gente acabou seguindo o fluxo ali de tendência do que todo mundo tá fazendo, e sabe? Então, por quê? Porque você tá muito direcionado pela sua emoção. E a indústria do casamento, ela se privilegia disso, né? Ela sabe disso. Então, ela fala, cara, não, porque é o seu dia mais importante da sua vida, é o seu sonho, nunca mais vai ser igual. Não, né? Você pode casar de novo, você pode renovar, você pode viver isso novamente. E aí, claro, de novo, é um marco diferente de renovar, mas é um marco diferente de outro casamento. Mas eu acho que é isso, assim, eu pelo menos da minha percepção de ter vivido esse momento, foi que decidi fazer algo em casa me controlou mais, sabe? Com relação a essas emoções. Não é porque eu fiz algo em casa que eu fiz algo jogado, que eu fiz algo que não representasse a gente, que não fosse algo do jeito que a gente queria, né? No nosso casamento a gente usou uma decoração, por exemplo, mais borrô. Ele tinha fotos nossas na decoração, tinha objetos que eram importantes pra gente. E, enfim, e ali o almoço acontecendo. Na renovação, a gente falou, não, vamos, né, passou pandemia, estamos juntos, nossa família tá ótima, nossa filha. E aí a primeira ideia foi, vamos fazer a renovação junto com o aniversário de 1 ano dela. A gente já junta as 2 coisas e faz essa comemoração, né? Porque a festa da criança é um gasto também. Então, a gente falou, não, a gente junta e faz logo tudo junto. Quando a gente foi começar a procurar os locais para fazer a nossa renovação, a gente, para a data que a gente queria, a gente até achou alguns locais,
mas ou tava com um orçamento um pouco mais acima do que a gente queria, ou não era exatamente o que a gente queria. Porque a gente decidiu que a gente ia fazer uma renovação inspirada no filme Encanto, da Disney. Porque a gente estava assistindo muito esse filme por conta da Luna. A Luna ama esse filme, a gente ama a história do filme também. E tem tudo a ver, né? Sobre família e fortalecimento desses laços, sobre essa questão de pertencimento. E a gente falou, não, vamos fazer sobre encanto e tal. E aí a gente queria que o ambiente trouxesse um pouco dessa história também. Aí a gente entrou em contato com alguns lugares, fez algumas visitas. E aí quando eu fui visitar um lugar, do lado tinha uma casa de festas que eu tinha pedido orçamento e eu não tinha recebido o orçamento dessa casa de festas. E aí aqui a gente tem muito o que falar sobre isso, gente. Mas eu vou falar em outro vídeo. Eu não vou falar agora nesse vídeo, porque é um assunto que a gente tem que explorar mais. Sobre essa questão de não te passo o orçamento antes, vem aqui, faça uma degustação e te passarei esse orçamento. Eu não gosto desse tipo de política, das coisas acontecerem. Mas eu vou guardar essa informação pra gente falar isso em outro momento. Visitamos esse lugar, ele tinha um ambiente do jeito que a gente queria, porque ele parecia uma casa, então tinha tudo a ver ali com o filme, né, que você passava numa casita, e aí a gente acabou fechando lá. E aí a gente fez todo o ritual ali, né, da renovação em cima dessa inspiração do filme e em cima de mensagens que a gente queria passar para aquela comunidade que a gente reuniu naquele evento e, né, que são os nossos convidados, os nossos amigos, nossos familiares, e sobre o que a gente queria guardar na nossa lembrança, já que é um evento que te custa muita energia, né, estressante de você organizar, te custa muito dinheiro. E a gente falou, cara, o que a gente vai querer guardar desse momento? Porque é um momento importante, mas ainda assim a gente fez escolhas muito conscientes, assim, não se deixou levar pela emoção, e isso pra mim fez muita diferença financeiramente e na construção da história daquele evento. Então, para concluir esse vídeo dessa temática sobre diferença entre casamento e renovação, é isso. Eu acho que casamento é o era uma vez, é essa expectativa, esses sonhos, é o que está por vir, né? É o futuro, é o que você está construindo. E a renovação, a gente tá falando sobre uma pausa dentro de uma história que já acontece e que você quer celebrar esse amor que ainda é protagonista. E aqui, isso traz muita autenticidade do seu evento, porque se você começa a fazer uma renovação sendo que o amor não é mais esse protagonista, isso vai ficar claro no seu evento. Vai dar pra ver que, não, a gente só tá fazendo por estética, a gente tá fazendo por, por poder, pra mostrar que a gente pode fazer esse evento, que a gente pode comemorar todo ano, se a gente quiser. E eu acho que essa autenticidade, esse por trás dessa comemoração, é muito importante. Isso faz muita diferença, no final das contas. Então, pra mim, eu acho que não tem um melhor, são marcos diferentes, mas pra gente, pra nossa história, eu entendi que investir mais, e aí são questão de prioridades, de escolhas, funcionou mais na renovação, onde a gente já tinha a nossa família construída, a nossa história e até os amigos e os familiares. Porque quando você vai construindo essa história da sua relação, da sua família e que tem criança, você vai ver que as coisas vão mudar, é inevitável. Você muito provavelmente vai mudar o seu ciclo de amigos e vai mudar a sua forma de pensar sobre algumas coisas. Então, pra gente, fez mais sentido.
talvez a gente pudesse ter feito um casamento quando a pandemia acabasse e tivesse feito uma renovação. Talvez a gente poderia ter feito isso. Mas a gente escolheu desde o início se planejar para viver esse momento dessa forma, sabe? De dar esse destaque para nossa história nessa renovação da forma que ela aconteceu. Então, não acho que tem bom e ruim. Não acho que tem que também. Acho que as pessoas se prendem muito nisso, nessas tradições e nessas crenças. Eu já tive isso. Eu morava na casa dos meus pais. Eu ainda tinha muito essa crença sobre não, quero fazer uma cerimônia na igreja. Não, quero com vestido, e tá, igreja, e festão, e tudo que tem direito. Mas aí, quando você tá segura com você, quando você sabe por que você tá fazendo essas escolhas, nada te abala. Você segue firme e vai com essas escolhas. Então, eu acho que são marcos diferentes e eu acho só que tem que ser uma escolha consciente. Vejo muitas pessoas optando por fazer um casamento e fazer um casamento caríssimo, sem nem ter condição de pagar esse casamento, acaba se endividando, acaba trazendo problemas para o relacionamento, só porque eu tenho que fazer uma festa de casamento, gente. Não tem que nada. Você pode fazer em casa para poucas pessoas e isso, de novo, não significa que você vai fazer um negócio de qualquer jeito. Você pode fazer um negócio legal, bonito, que identificam a história de vocês, que traz da personalidade, do estilo de vocês. Acho que só encontrar fornecedores que vão te ajudar com isso e estar certo do que você quer fazer. E você pode optar de nem fazer casamento e nem fazer renovação também. Mas aqui eu tô dando só o meu ponto de vista da história que a gente fez, né? Do percurso que a gente fez. E aí no próximo vídeo a gente vai falar sobre essa escolha de faço a partir do momento que eu optei de fazer um casamento ou uma renovação. Tem diferença no preço? É melhor eu contratar os fornecedores de forma separada ou eu contrato um pacote de uma vez? Qual é os benefícios de cada escolha e quais são os desafios de cada escolha? Então, no próximo vídeo a gente se encontra para falar mais sobre o executar de fato a partir da decisão que vocês tomaram, tá bom? Um beijo, espero vocês no próximo vídeo.